Bom dia, meus irmãos, graça e paz. A temática de hoje que nós iremos iniciar, a Escola Bíblica de Férias, é sobre o John Rockwell Smith e os 150 anos do presbiterianismo aqui no Nordeste brasileiro. Nossa exposição de hoje sobre o John Rockwell Smith e os 150 anos do presbiterianismo no Nordeste, o nosso objetivo aqui é pensar a inserção do presbiterianismo no Nordeste brasileiro. A partir daí, pensar também Recife, ou Pernambuco em especial, e daí a gente chegar aonde nós estamos, que é o estado de Alagoas. Tá? Então, o nosso panorama ele vai girar em torno disso, ou o nosso objetivo é que, ao final da exposição, nós tenhamos este panorama, e este panorama ele vai ser centrado na figura do John Rockwell Smith. Hoje é dia 15 de janeiro de 2023 e essa exposição também tem essa finalidade de apontar a importância dessa data, 15 de janeiro de 2023. E eu desejo que, ao final, a gente consiga ter essa visão panorâmica da inserção do presbiterianismo aqui no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, em especial em Alagoas, assim como a própria pessoa do John Rockwell Smith e o quão importante foi o seu papel, né, a sua pessoa, a sua figura, para que o presbiterianismo chegasse em Pernambuco, chegasse em Alagoas e avançasse desde Pernambuco, descendo para Alagoas, mas também subindo em direção a João Pessoa, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão. Né? Então, ele tem um trabalho em que faz todo esse panorama da região do Nordeste brasileiro. Esse primeiro panorama que eu quero traçar com os irmãos, ele começa com outro reverendo presbiteriano que vai chegar em especial ou em específico na cidade de Salvador no ano de 1871, que foi o reverendo Francis Schneider, ou Francis Joseph Christopher Schneider, ou traduzindo, Francisco José Cristóvão. Ele era alemão e inicialmente ele veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e lá ele não tinha o objetivo de ministrar o evangelho para portugueses ou brasileiros, né? Mas posteriormente a sua missão vai se alterar e a partir do Rio de Janeiro ele vai se deslocar para a cidade de Salvador no ano de 1871. E aqui o primeiro marco que eu estabeleço nessa história do presbiterianismo no Nordeste brasileiro é que, com a chegada dele na cidade de Salvador no ano de 1871, a gente tem a chegada do presbiterianismo no Nordeste brasileiro, partindo da cidade de Salvador, do estado da Bahia, com a chegada do presbiterianismo no Nordeste brasileiro. Então, a chegada dele marca a chegada do presbiterianismo no Nordeste brasileiro. E no ano seguinte, ele irá fundar a igreja na cidade de Salvador, no ano de 1872. E aí a gente começa a traçar ou apontar estes 150 anos do presbiterianismo no Nordeste brasileiro. Em 2021, 2 anos atrás, provavelmente em decorrência da pandemia, não tivemos maiores evidências ou exposições acerca desse evento. Em 2021, portanto, o presbiterianismo completou 150 anos no Nordeste brasileiro. Tá? A gente tem a chegada, né, dele como a marca da chegada do presbiterianismo no Nordeste. Assim como a gente tem a chegada do Simonton, no Rio de Janeiro, como a marca da chegada do presbiterianismo no Brasil. Então, este é um marco. Qual é o marco? A chegada de um missionário presbiteriano. Simonton, no Rio de Janeiro, e aqui eu não vou abordar a pessoa do Simonton. Schneider, né, ou Francisco José Cristóvão, na cidade de Salvador, em 1871, e no ano seguinte ele vai organizar a primeira igreja presbiteriana no Nordeste brasileiro, na cidade de Salvador,
no ano de 1872. Porém, a gente não vai se deter na figura dele, porque em Salvador ele não avança para outras regiões do Nordeste. Ele fica Salvador ou Bahia, tem um trabalho importantíssimo de avanço para o interior do estado da Bahia, avança para Sergipe, mas o trabalho dele é pioneiro, né, mas não se estende para além na região Nordeste de Bahia e do estado de Sergipe. E aí a gente tem a figura do John Rockwell Smith, que chega no dia 15 de janeiro de 1873. E qual é a data de hoje? 15 de janeiro de 2023. Portanto, hoje, exatamente hoje. Eu não sei o horário porque eu não achei ainda. Mas se eu tivesse achado nos registros, eu diria, né? Exatamente hoje, há 150 anos, John Rockwell Smith chegou à cidade do Recife. Ele foi o primeiro presbiteriano enviado diretamente para a região Nordeste. Então, apesar de você ter a vinda do Schneider, né, ou do Francisco José, em 1871, 2 anos antes, e a fundação da igreja em Salvador, ele veio do Rio de Janeiro. Então, é a extensão de um campo missionário do Rio de Janeiro. O Smith não. O Smith é outra dinâmica. Ele é o primeiro missionário presbiteriano enviado diretamente para a região Nordeste. Então, no quesito de ser o primeiro a vir para a região Nordeste, ele é o primeiro que vem na condição de missionário enviado para das missões que vêm dos Estados Unidos da América, né? Então, ele tem esse perfil de ser, portanto, ainda que não seja de fato o primeiro missionário presbiteriano na região Nordeste, mas ser o primeiro enviado pelas missões norte-americanas, que foram as comunidades que enviaram os missionários presbiterianos para o Brasil, né? Então, em determinado aspecto, ele é o primeiro, e em determinado aspecto, não, a depender do ponto de vista que você está olhando a chegada dele, né? Então, portanto, hoje, dia 15 de janeiro de 2023, temos a graça, né, que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos, rememorando a memória do John Rockwell Smith, e eu desejo imensamente que ao final a gente tenha a percepção do trabalho dele no Nordeste brasileiro, né? Eu tenho certeza, não absoluta, mas bem convicta, de que boa parte de nós aqui jamais ouviu falar no nome de John Rockwell Smith. É bem provável que alguns tenham a memória do George Butler. O George Butler, em decorrência do trabalho em Garanhuns, do seminário, o George Butler, ele vai substituir o John Rockwell Smith. Então, só lá no finalzinho, a gente vai citar, em alguns momentos a gente vai recorrer à figura do George Butler. Tá? Então, o Smith, ele chega em 73, no dia 15 de janeiro de 1873, portanto, temos a graça aí de hoje estarmos aqui, seja tanto rememorando, mas também poderíamos atribuir celebrando, né, que Deus tocou no seu coração e o enviou para a cidade do Recife, né? Vamos abordar mais detalhadamente um pouco à frente a sua chegada no Recife. Em 74, e aí a gente começa a entrar em Alagoas, né? Até o momento, o registro mais antigo que eu pude localizar da ação presbiteriana em Alagoas é um culto realizado por John Rockwell Smith em 1874, mais especificamente dia 14 de junho de 1874. Então, se hoje a gente lembra dos seus 150 anos da chegada em Recife, no Nordeste, no ano que vem, provavelmente lembraremos dos seus 150 anos de chegada em Alagoas, tá? Esse é o registro mais antigo que a gente tem de um missionário presbiteriano enviado para Alagoas.
ainda não consegui localizar a chegada dele em Alagoas, para poder fazer o paralelo entre a chegada de Simonton, a chegada dele no Recife. E assim, com a chegada dele em Alagoas, teríamos o primeiro missionário presbiteriano enviado para Alagoas, para realizar as missões presbiterianas em Alagoas. Então eu estou atribuindo este culto, que eu consegui localizar o registro, como a inserção do presbiterianismo em Alagoas. Então a gente tem, provavelmente, em 2024, os 150 anos da chegada do presbiterianismo em Alagoas. É pouco provável que tenha ocorrido em 1873, porque apesar dele ter chegado em janeiro de 1873, ele só começou a pregar em agosto de 73. Então ele passa alguns meses, porque tinha uma dificuldade muito simples, mas bastante trabalhosa, a dificuldade idiomática. Ele não falava português. Então ele passa um período de adaptação para poder iniciar a ministração do Evangelho, que é iniciado em agosto. Então a gente tem aí entre agosto e dezembro, talvez ele tenha vindo a Alagoas, talvez, mas ainda eu não tenho condições de afirmar isso, Mas em 74, em junho de 74, tranquilamente eu afirmo que John Rockwell Smith realizou um culto presbiteriano na cidade de Maceió, segundo eu consigo alcançar pelos registros. Então a gente teria aí, em 2024, 150 anos do presbiterianismo em Alagoas. Em 78, e a gente seguindo na linha, assim, de cima para baixo, em 78 ele vai organizar a igreja no Recife, e a igreja em Alagoas é organizada em 77. Também provavelmente ecoe na memória de algumas pessoas a igreja de Pão de Açúcar, que foi organizada em agosto de 1887. Só que no mês seguinte, em setembro, foi organizada a igreja presbiteriana em Maceió. Então a gente tem a organização dessas duas igrejas no ano de 1887 pelo John Rockwell Smith. Em 1894, a igreja presbiteriana em Maceió encerra o seu trabalho. E aí ele só é organizada novamente em 1908. Tá? Nesse período aí houve o trabalho em Maceió, porém a organização de fato, segundo os historiadores da igreja presbiteriana, foi em 1908. A reorganização. E aí eu coloquei no slide reorganização, porque você já tinha uma igreja organizada, ela para um trabalho, depois retorna e, portanto, é reorganizada. Em outubro e no começo de novembro, nós falamos sobre 5 solas e nós não, Pastores qualificados para isso, eu não, Pastor Célio, pastor Digleito, falaram sobre os 5 solas. E aí, em uma dessas reuniões foi falado sobre a igreja reformada holandesa que atuou no Nordeste brasileiro entre 1630 e 1654. Por que eu quero retornar lá atrás? Nós estávamos falando de 1871, 72, 73, 1800. Aí eu quero fazer uma digressão lá no século XVII, entre 1624 até 1654, para ecoar em nossa memória também que o trabalho da igreja reformada, e aqui eu estou falando ou pensando reformada estritamente um trabalho de uma igreja calvinista, fazendo aquela divisão da reforma protestante entre igrejas luteranas, e posteriormente a reforma em Genebra, que passa a ter um sentido ou sinônimo de calvinista, atribuir o termo igreja reformada. E aí, na Holanda, a igreja ela se reforma a partir da influência do calvinismo naquele território. E a igreja que passa a atuar na Holanda chama-se Igreja Reformada Holandesa.
E essa igreja, ela vem para o Brasil no século XVII, junto com os holandeses que vêm tomar posse do Nordeste brasileiro. E aí, a primeira vez que eles vêm de fato é em 1624. Repito, nós estávamos falando de 1871, 72, 73, 74. Nós vamos lá atrás para poder traçar um panorama mais amplo ainda da atuação da igreja reformada no Nordeste brasileiro. Quando a gente pensa esse panorama, a gente pode retornar até 1624, porque a atuação da igreja reformada holandesa na cidade de Salvador foi em decorrência do envio de 7 pastores para aquela cidade. Eles ficaram durante um ano, depois foram expulsos pelos portugueses e retornaram em 1630. Em 1630, a partir de Pernambuco, Recife, Olinda, depois Recife. Recife é fundado pelos próprios holandeses. A capital naquele momento de Pernambuco era Olinda e eles fundam a cidade do Recife. A igreja reformada holandesa, ela vem junto com o Estado holandês e aproximadamente 50 pastores são enviados e há um trabalho muito extenso, muito profícuo, muito difícil e árduo naquela conjuntura para os pastores enviados naquele momento, né? Alagoas, aí eu coloquei uma interrogaçãozinha: teria ocorrido o culto reformado em Alagoas em 1634? Ainda é algo para se averiguar melhor, tá? Apesar de eles ter chegado em 1630, os holandeses vão ficar restritos a Recife e Olinda durante aí aproximadamente esses 4 anos, depois que vão se estender para o Nordeste e de fato estão em Alagoas a partir de 1637. Se em 1634 eu não tenho condições de afirmar, em 37 eu tenho condições de afirmar sim. É certo que houve culto reformado em Alagoas a partir de 1637, com o domínio dos holandeses no Nordeste brasileiro. E eles vão sair ou ser retirados de Alagoas a partir de 44. Em 1644 ocorre um processo chamado de retomada desse território pelos portugueses, né? E vai se estender até 54, quando definitivamente os holandeses eles são expulsos do Nordeste brasileiro e é retomado pelos portugueses. E aí nós tratamos na exposição de novembro sobre alguns efeitos ou desdobramentos ou consequências da igreja reformada estar atuando no Nordeste. Um deles, catecismo trilingüe. Eles desenvolveram um catecismo em 3 idiomas: holandês, português e tupi. Por que tupi? Para catequizar os indígenas. Inclusive, foi um trabalho muito extenso e muito profícuo com as comunidades indígenas nesse momento, né? É tanto que, quando os holandeses saem, uma parte dos indígenas que estão no litoral brasileiro, no litoral nordestino mais especificamente, se deslocam para o interior, fugindo dessa perseguição que eles teriam dos portugueses quando retomam o território brasileiro. E aí eles vão continuar agindo, vivendo conforme os preceitos da Igreja Reformada holandesa, né? E aí tem se caracterizado como a primeira igreja evangélica genuinamente brasileira, pois teria sido a primeira igreja desvinculada de missões estrangeiras, né? A partir do momento que esses indígenas eles se deslocam e passam a viver sem que tenham um acompanhamento de igrejas estrangeiras, essa igreja, por ser formada de nativos, seria considerada a primeira igreja evangélica brasileira, né? E aí tem um fato muito interessante, que é o padre Antônio Vieira. Ele vai se deslocar até o interior do Ceará, que foi onde essa comunidade se estabeleceu após fugir do litoral. E ele vai ter a missão ou o objetivo de catequizar esses indígenas para a Igreja Católica, né? E ele fica perplexo com aquilo que ele vê,
ele vê tantos indígenas convertidos à igreja reformada holandesa, que ele vai chamar aquela comunidade a qual ele se depara no interior do Nordeste brasileiro, mais especificamente no que hoje é o estado do Ceará, de Genebra dos Sertões. Então, o primeiro lugar que se compara com a Genebra suíça de Calvino é o interior do Nordeste brasileiro, né? E aí, essa comunidade é convencida, né, naqueles métodos coloniais, de retornar ao catolicismo. E a gente teria o encerramento dessa igreja, ou primeira igreja evangélica brasileira, igreja indígena. E nesse panorama que tem aí, eu busquei traçar os paralelos. Você teria, por exemplo, o primeiro paralelo que a gente tem ali é 1624 e 2024. Em 2024 teremos os 400 anos do primeiro culto reformado no Nordeste brasileiro. Esse é um marco. Aí está ali 630, que é a chegada em Pernambuco, 34 Alagoas, 37 a 44. Tranquilamente a gente pode afirmar que houve culto reformado em Alagoas. Funcionaram aí pelo menos 3 locais de culto: Porto Calvo, o que hoje é Marechal Deodoro, que à época era Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, porque temos 2 lagoas, a do norte que está aqui e a do sul que está lá, o que hoje é Marechal Deodoro. E aí, daí, nós pularíamos lá para 1871, nesse interstício aí. Tivemos atividade protestante no que é chamado, a partir da abertura dos portos, no ano de 1808, a gente lá, 1600 e alguma coisa, nós estamos falando do período colonial, em que você tem o Brasil na condição de colônia de Portugal. E havia um acordo imposto por Portugal, em que a colônia somente comercializava com a sua metrópole, que era com Portugal e mais ninguém. Em decorrência de uma dinâmica histórica que ocorre na Europa, o rei português se desloca para o Brasil, né? E aí a controvérsia se é medo ou o que é, né? Se desloca para o Brasil, inclusive nessa dinâmica aí se insere Alagoas como uma província autônoma. O rei português se desloca para o Brasil, é escoltado pela Inglaterra, os ingleses são anglicanos. E é feito um acordo para que os portos sejam abertos às nações amigas. E as nações era a nação inglesa, né? Então os ingleses passam a ter autorização para residir no Brasil. Se os ingleses vêm, a religião anglicana vem junto, e a partir daí eles passam a ter autorização para realizar culto, né, mas exclusivamente para estrangeiros, em locais fechados, com uma série de restrições, né? Então, essa é considerada a primeira atividade protestante, e aí a gente tem de caráter contínuo, ou seja, ininterrupto, a partir de 1808, 1810, com os anglicanos se estabelecendo no Brasil. Em seguida, com a independência, a partir de 1822, o Brasil ele muda a sua circunstância, em parte, mas em parte, porém não, porque o Império Brasileiro ele vai ser um império que vai ter uma religião oficial, que é a Católica Apostólica Romana. Então você tem uma religião de Estado, né? Outras religiões são autorizadas a realizarem suas atividades desde que não tenham nenhuma característica externa de igreja. Então são cultos privados que deveriam ser exclusivamente para estrangeiros, e esse local de culto não deveria ter nenhuma característica de instituição religiosa. Esse primeiro movimento aí, depois virão os chamados colportores. E o que eram colportores? Eram vendedores de Bíblias ambulantes, né, que passam a se deslocar em vários locais do Brasil, e aí inclusive passam a chegar no Nordeste brasileiro, né? Para a gente fechar esse panorama aí, em 1871, né, tivemos então, em 2021, esses 150 anos da chegada do presbiterianismo no Nordeste. Anteriormente a gente estava falando da Igreja Reformada, a qual
a igreja presbiteriana tem como tradição. Em 2022, ano passado, tivemos os 150 anos da organização da primeira igreja presbiteriana no Nordeste, que foi a igreja em Salvador. Houve uma celebração lá, eles celebraram esses 150 anos. Acredito que em 2021, em decorrência da pandemia, isso foi extremamente afetado, né? E no dia 15 de janeiro, como já falamos, né, hoje, em 2023, 150 anos da chegada do John Rockwell Smith em Pernambuco, em Recife, sendo o primeiro missionário enviado diretamente para uma missão presbiteriana no Nordeste brasileiro. E o outro paralelo que eu tracei ali é 1874 e 2024, que temos aí até o momento, pelo menos aí em 14 de junho de 2024, os 150 anos de culto presbiteriano, ou do primeiro culto presbiteriano realizado em Alagoas, né? E a gente começa a entrar na figura do John Rockwell Smith, que ficou conhecido pelos historiadores como o Simonton do Norte. Como eu já falei, a gente não vai abordar a figura do Simonton, mas ele tem o trabalho, a missão de trazer o presbiterianismo para o Brasil a partir do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, à época capital do Império Brasileiro, né? Aí até a década de 50 do século XX, também com a República, né? Então John Rockwell Smith ficou conhecido como o Simonton do Norte porque se compara a atuação dele do Nordeste com a atuação de Simonton no Sudeste. Então a gente tem aí duas figuras paralelas, que atuam de forma paralela. E aí eu falo paralelo em termos de ação, não temporal, né? O Simonton, a gente está falando da década de 60, do século XIX, e aqui nós estamos falando uma década depois, na década de 70 do século XIX também, né? Então, por que Simonton? Porque a sua atuação no Nordeste é comparada à atuação do Simonton no Sudeste. E por que do Norte? Essa diferença geográfica, ou essa nomenclatura que a gente tem como Nordeste, ela é somente criada pelo IBGE no século XX, né? Então, algumas pessoas ainda no Sudeste, quando a gente vai ao Sudeste, elas ainda falam que nós somos do Norte. Aí a gente fala, não, eu sou do Nordeste. Porque ainda ecoa, né, então, no modo de falar das pessoas, essa divisão, que tudo que está a norte do país é o Norte, né? Então, nesse momento que que o Smith vai atuar no Nordeste brasileiro, o que a gente chama de Nordeste era simplesmente conhecido como Norte. E quando o historiador, que é o Vicente Temudo Lessa, vai escrever esta afirmativa nos anais da história da igreja presbiteriana, ele escreve no início do século XX, em que a nomenclatura ainda era Norte, né? Então, poderíamos aí trocar o Simonton do Norte por Simonton do Nordeste, tá? Que ele vai formar uma base muito sólida e consistente a partir do Recife para atuar em toda a região Nordeste, de Alagoas ao Maranhão. E aí no Maranhão, por exemplo, o Butler, ele vai formar outra base que vai avançar para o que hoje a gente chama de Norte, que é o Pará, o Amazonas, né? A partir do Maranhão é avançado para a região que a gente chama de Norte, né? Então o Simonton nasceu em 1846, se formou no Seminário de Teologia Union e foi ordenado em dezembro de 72, tá? E ele chegou ao Recife em 15 de janeiro de 1873, tá? Então a gente tem aí ordenado e já foi para o campo de missão, e a gente vai perceber como é diferente a chegada dele de outros que vêm depois. E a igreja foi organizada no Recife em 1878, 5 anos após a sua chegada, né? E aí, em fevereiro ele faz esse registro aí. Olha que interessante. Descobri um fato interessante.
o trabalho aqui já se iniciara. Ele chegou em janeiro, no Recife, e em fevereiro, escrevendo, né, a igreja que o enviou, ele narra esse fato, né? Lembrando que não tinham redes sociais, não tinha, né, Instagram, TikTok, não tinha nada disso, né? Então, nem telefone tinha, né? As comunicações eram carta ou alguém ser o mensageiro e levar a mensagem, né? Brevemente, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre esta frase, que eu acho que ela é a síntese, quando a gente observa ela com mais cuidado, da importância do trabalho do Simonton no Nordeste brasileiro, na implementação do presbiterianismo, né? O que a gente pode extrair dessa frase? Descobrir um fato interessante. E ele descobriu isso quando ele estava onde? No Recife. Ele descobriu isto quando ele estava no Recife. O que significa? Quando ele saiu, quando ele pegou o barquinho lá nos Estados Unidos, ele sabia que existia algum trabalho evangélico no Nordeste brasileiro? Não. Descobri um fato interessante. O trabalho aqui já se iniciara. Então ele é um pioneiro em termos de ser não só aquele, e aí no caso será o segundo, né? Porque mais à frente eu vou falar sobre aquele a qual ele se refere, né? Quando ele sai de lá, a percepção que ele tem é que eu vou chegar em um lugar a qual eu não falo de idioma, a qual eu não conheço ninguém. Eu não sei, relativamente sabia o que iria lhe esperar, mas não tinha previsibilidade nenhuma do que ou onde ele ficaria, né? Então, isso será diferente para todos os outros pastores que serão enviados. Porque a partir da base missionária que ele estabelece no Recife, todos os outros que vêm, eles sabem para onde vão. Eles têm um porto relativamente seguro, que é o trabalho que vai ser estabelecido por John Rockwell Smith. Então, quando ele sai para onde vai, mas sem saber como vai se estabelecer de fato ali na cidade do Recife, né? Então, o trabalho já se iniciara. Que trabalho seria esse? Aí foi o trabalho do congregacionalismo, né? Aquele que posteriormente veio a ser chamado de congregacionalismo pelo Manuel Viana, que era um diácono da igreja congregacional, atualmente igreja congregacional no Rio de Janeiro, liderada por Robert Calley. O Robert Calley enviou o Manuel Viana para um trabalho no Nordeste brasileiro. E aí ele já tinha vindo algumas vezes ao Nordeste, e em 71, 2 anos antes da chegada do Simonton, ele tinha se estabelecido no Recife, né? Quando o Smith chega, só tinha o Viana, e a partir daí passa a ter ele. Então você tem os 2 primeiros evangélicos efetivamente trabalhando para estabelecer igrejas evangélicas no Nordeste brasileiro, tá? São os 2 caras que vão andar de braços dados nesse trabalho pioneiro, né? É como a gente imaginar desbravar a caatinga do sertão nordestino. Não sei alguém aí que já teve a oportunidade de conhecer a caatinga. Imagine nós uma mata fechada do semiárido nordestino, né? Então, o trabalho pioneiro é aquele que primeiro vai derrubando aquelas árvores para poder abrir o caminho, né? Então, o Viana e o Smith são esses 2 primeiros pastores, um congregacional e outro presbiteriano, que vão abrindo este caminho para os demais pastores
que vieram a trabalhar no Nordeste brasileiro. E aí, em especial, o Smith, conhecido como Simonton do Norte, né? Então tem essa chegada sem saber muito bem, e a partir daí ele começa a trabalhar no Recife, né? Igrejas implantadas diretamente por ele: Recife 78, Goiânia 80, João Pessoa na Paraíba 84. A época se chamava Paraíba, né? A cidade era Paraíba e a província Paraíba, né? Depois, em decorrência da morte de João Pessoa, e aí na década de 30 do século XX, né, envolvido lá com Getúlio Vargas, e foi assassinado, e aí a capital ficou o que era Paraíba, a cidade passou a se chamar João Pessoa. Em 84, na cidade de João Pessoa, Pão de Açúcar, e Maceió, 87. Isso que ele implantou, né? E tem os trabalhos que ele colaborou, que ele não foi, mas enviou. É aquele que eu falei. A partir daquela base montada na cidade do Recife, missionários foram enviados para outros lugares. Por exemplo, Natal, né? E aí a cidade de Natal, a gente recorda que, por exemplo, o primeiro presidente evangélico, Café Filho, ele saiu da igreja presbiteriana da cidade de Natal, né? Na década de 50 também, na relação com Getúlio Vargas. Natal, Fortaleza e São Luís, né? O George Butler, que é quem inicia o trabalho no Maranhão, quando ele chega, ele vai para onde? Para onde que ele vai? Ele vai para o Recife. Quem é o porto seguro dele quando ele chega? É o Smith, né? Então, é a partir dali, quando ele sai, e aí a gente faz aquela reflexão sobre a saída dos Estados Unidos. Quando ele sai dos Estados Unidos, o Butler, ele sabe para onde vai. Ele vai até a casa do Smith, né? Então ele tem um local a qual ele se abrigue, né? Então, isso além das cidades interioranas, tá? Esse trabalho não foi só nas capitais. E você tem o envio de missionários a diversas cidades interioranas, né? Um paralelo aí entre o Brasil holandês, não sei se ele tinha consciência disso, mas praticamente essa circunferência aí, esse panorama que ele vai atuar na região Nordeste, é completamente similar ao trabalho da Igreja Reformada holandesa no século XVII, né? A Igreja Reformada atuou conforme esteve os holandeses no Nordeste brasileiro, de Sergipe, mas efetivamente aqui de Alagoas, do Rio São Francisco, até o Maranhão, né? Região a qual o Smith atuou também. Então a gente tem aí essa imagem, ela descreve o período de dominação dos holandeses no Nordeste brasileiro e a atuação da Igreja Reformada holandesa. A gente faz uma comparação com a atuação do Smith. Chegamos em Alagoas, já falamos um pouco, mas para rememorar a gente, Pão de Açúcar, dia 18 de agosto de 87, é organizada, sai de Pão de Açúcar, vem para Maceió, e no mês seguinte o Smith organiza a igreja em Maceió. Em Maceió específico, né? Culto presbiteriano, no dia 14 de junho de 1874, o ano que vem, portanto, os seus 150 anos. A igreja só foi formada em 87, né? Então a gente tem aí de 74 a 87 um período de certas atividades. Dentro destas atividades, a gente tem, por exemplo, né, em 1885, quando o Smith vem com o Joseph Henry Gauss, o Gauss ele acaba ficando em Maceió e aí passa aproximadamente um ano realizando atividades na cidade de Maceió. Quando se estabelece a congregação na cidade de Maceió, aí foi o licenciado Juventino Martinho da Silva. Depois ele vai assumir novamente a igreja, eu coloquei mais abaixo, né? Vai realizar também um grande trabalho na região Nordeste. E a igreja de fato é organizada, né, na cidade de Maceió no ano de 1887. Esse panorama aí de Maceió. E o seu primeiro pastor
foi o reverendo José Francisco Primênio da Silva, natural de Brejo de Amado de Deus. Ele foi um comportor e evangelista. Quer dizer, aquela figura que pendurava a Bíblia, né, na sua bolsa e saía vendendo. Era um vendedor, o comportor era um vendedor ambulante de Bíblias, né. Essa foi uma das principais estratégias do avanço do protestantismo nessa configuração. Os presbiterianos, os congregacionais, bem como os batistas, os metodistas vão adotar esse método, né, de evangelização a partir da venda ou distribuição gratuita de Bíblias, né. Ordenado em maio de 87, e aí a igreja em Maceió, em Pão de Açúcar, em agosto ele estava lá, né, junto com o Smith, na organização da igreja em Pão de Açúcar, assim como estava em setembro de 87 na organização da igreja em Maceió. Ele, o José Francisco Primênio da Silva, junto com o Belmiro de Araújo César e João Batista de Lima, eles foram ordenados juntos no dia 22 de maio de 1887. E eles são os 3 primeiros pastores brasileiros, do Nordeste brasileiros a serem ordenados, né? São os primeiros pastores presbiterianos brasileiros ordenados, né? E destes trava-língua 3, o José Francisco Primênio, que vem assumir a igreja presbiteriana em Maceió, né? O outro foi enviado para Goiânia e o outro para João Pessoa. E assim, a gente encerra esse panorama, né, da atuação do John Rockwell Smith. Acredito que do nada já temos alguma coisa, né? Ainda temos muito a saber sobre a atuação do John Rockwell Smith no Nordeste, mas também em Alagoas. Ele ficou no Recife, ou atuando no Nordeste, até 1892, e a igreja em Maceió foi dissolvida em 1894, 2 anos após a sua saída. Provavelmente há uma série de circunstâncias que vão colaborar, infelizmente, para que a igreja em Maceió seja fechada, e talvez uma dessas, né, tenha sido a saída dele e a reorganização do trabalho missionário pelo George Butler, que ele vai visar a atuação interiorana de Pernambuco, seguindo os trilhos do trem, né? E aí você tem um trabalho que passa a ser mais efetivamente no interior de Pernambuco, seguindo a linha do trem do Recife até a cidade de Garanhuns. E aí normalmente é bem mais lembrado. Garanhuns ecoa muito em nossa memória acerca da atuação do presbiterianismo em Pernambuco e no Nordeste brasileiro, né? Então, uma série, né, de fatores provavelmente levaram ao fechamento da igreja em Maceió. E provavelmente entre estes esteja a saída do Smith, ou a ida dele para o Rio de Janeiro, e essa reorganização do avanço missionário a partir da linha do trem, né? E aí, brevemente, para a gente se jogar no século XIX em Alagoas, né? A gente está falando do século XIX, 1800 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa, né? Não tinha essa BR aqui, nem duplicada, nem feita, não tinha nada, né? A viagem normalmente era feita por navios que costeavam o Brasil, transportando passageiros, né? E a outra seria vir de cavalo, né? Então, a viagem mais rápida do Recife para Maceió seria navegando, de navio, costeando, né? Então, talvez, né, esses fatores logísticos tenham pesado, assim como também fatores climáticos, né? Quem conhece aí a cidade de Garanhuns, acredito que 99% conheçam, né? Aquele climazinho de montanha, né? Então, talvez outro fator que tenha pesado na decisão de deslocar. E aí você tem uma série de fatores, né? Mas o que buscamos enfatizar aqui foi esse pioneirismo do John Rockwell Smith, ou o Simon do Norte, em que é o primeiro presbiteriano de fato enviado para o Nordeste brasileiro, né? E quanto foi difícil para ele e como ele abriu portas ou fundou uma base missionária para que, a partir da cidade do Recife,
o trabalho presbiteriano avançasse para todo o Nordeste, sem desconsiderar, obviamente, o trabalho, né, do Francis Schneider, em Salvador, assim como também rememorando que a Igreja Evangélica, a Igreja Protestante, a Igreja Reformada já tinha atuado no Brasil, também em Alagoas, no século XVII. E fechamos, com o que Jesus nos diz ou nos afirmou a partir do que está em Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus nos abençoe nesse trabalho, e que a Igreja Presbiteriana do Farol seja um farol tanto para fora, mas também para dentro do presbiterianismo em Alagoas, que se a gente teve a Genebra dos Sertões no século XVII, se a gente teve a Genebra do Nordeste no Recife, a partir do Simonton, e aí não tem os registros, eu estou falando isso aqui, por que não a gente ter a Genebra de Alagoas a partir da Igreja Presbiteriana do Farol, enviando missionários para todo o estado de Alagoas?